Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. O mês de janeiro teve 260 mil contratações a mais do que demissões. Esse é o melhor saldo já registrado para o mês. Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério da Economia indicam que janeiro teve 1,5 milhão de contratações e 1,2 milhão demissões. O saldo de janeiro foi bem maior do que o de dezembro, quando tinham sido criados 142 mil empregos. 24 das 27 unidades da federação tiveram saldo positivo. Com esses números, o país tem 39 milhões de empregos formais. A indústria foi o setor que mais se destacou na abertura de vagas, com 90 mil novos postos. Em seguida aparecem o setor de serviços e a construção civil. O salário médio nas contratações foi de R$ 1.760. Os impactos climáticos e a pandemia de Covid-19 alimentam o risco de milhões de mortes pela fome no mundo. O alerta foi feito pela ONU. A afirmação é do chefe da ONU, Antônio Guterres. Durante uma reunião do Conselho de Segurança sobre o vínculo entre fome e segurança, Guterres disse que em cerca de 30 países, mais de 30 milhões de pessoas estão a um passo de serem declaradas em situação de fome. Tenho uma mensagem simples. Se você não alimenta as pessoas, alimenta o conflito, afirmou o secretário-geral da ONU. No final do ano passado, 88 milhões de pessoas sofriam de fome aguda devido a conflitos e instabilidade, um aumento de 20% em um ano. E a tendência é de pior em 2021, devido à crise trazida pela pandemia. Você vai conhecer agora os volbitos, conhecidos como os mosquitos do bem, porque impedem a transmissão de doenças como a dengue, a zika e a chikungunya. Em Mato Grosso do Sul, o segundo estado do país com mais casos de dengue, os mosquitos são soltos periodicamente para impedir a proliferação da doença. A soltura dos mosquitos infectados com a bactéria Wolbachia, que impede que o inseto transmita dengue, zika e chikungunya, começou em dezembro do ano passado pelos bairros Guanandi, Batistão, Centenário, Copa Vila 2, Tijuca e Lajeado. Os mosquitos que são liberados com Wolbachia, eles precisam se reproduzir, com os mosquitos que existem nos bairros. E seus filhotes precisam nascer com Wolbachia. A gente já consegue ver o estabelecimento em diversos bairros, em quase todos eles, em níveis diferentes, devido a características ecológicas e tudo mais. Mas assim, o mais importante é que o mosquito está conseguindo sobreviver em campo e a Wolbachia está conseguindo se estabelecer e passar de geração em geração dos mosquitos. Esta é a 14ª semana de liberações. No total, cada fase do projeto tem duração de 16 semanas. O engajamento da população dos próximos bairros em que os mosquitos serão soltos já começou. Na segunda fase do projeto, os mosquitos do bem serão soltos em 10 bairros da região do Aianduizinho, mais as Moreninhas. A nossa expectativa é que as liberações nessa segunda fase ocorram no início de maio, quando a gente termina a liberação da fase 1, e assim os mosquitos que são produzidos aqui vão ser direcionados para esses 11 bairros, para essa fase seguinte. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, até o dia 10 de março foram registrados no estado 4.286 casos prováveis de dengue, 43 de chikungunya e 8 de zika vírus. Os meses de março, abril, maio, junho, até em alguns momentos, tem sido preocupante. Por mais que eu fale que esse método libera mosquitos com Wolbachia, ele precisa ser visto como a somar de tudo que é feito. Então todas as ações de controle do serviço vão continuar acontecendo, todas as ações de controle da população devem acontecer. Tá? Então a gente está em casa, a gente está em isolamento. Então é um momento ótimo para a gente cuidar do nosso quintal. A Escola Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça oferece cursos para garantir que o cidadão conheça bem seus direitos. Neste período de pandemia, as compras pela internet aumentaram e as reclamações por operadoras de telefonia também. Com lojas fechadas, muita gente passou a comprar só pela internet ou dar preferência a essa modalidade. É o caso de Sulamita, que sempre preferiu comprar online, mas durante a pandemia teve o hábito reforçado. Eu sempre tive o hábito de fazer compras pela internet, porque eu sempre achei que os produtos na internet eles são mais em conta, são mais baratos do que em lojas físicas, e eu sempre gostei dessa facilidade de você poder encontrar qualquer tipo de produto
na internet. Então eu já adquiri várias coisas, eu já adquiri produtos eletrônicos, roupas, calçados, e esse meu hábito de comprar produtos pela internet aumentou com essa pandemia, né, com esse momento que a gente está vivendo, até porque é uma forma de evitar sair de casa. Então eu adquiri nesse período várias coisas pela internet. E de olho nesse perfil de consumo, teve empreendedor que abriu o negócio unicamente pela internet. É o caso da empresária Yasmin Franklin, que, atenta às novas características e demandas do mercado, criou uma linha editorial para os anúncios, publicações e produtos da loja de camiseta que abriu para vendas online. O comportamento desses consumidores ele deu uma mudada. O consumo está mais consciente, as pessoas estão consumindo marcas que têm um propósito muito maior, têm os valores muito bem definidos. Então isso também aí a gente tenta sempre fortalecer nos pilares da marca, para que a gente atinja todo o nosso público, tanto aquele que vai consumir as nossas camisetas, quanto aqueles que vão consumir os nossos conteúdos nas nossas redes sociais. E para não ter experiências negativas, né, para não ter nenhum problemas com compras relacionadas com a internet, compras pela internet, eu sempre procurei utilizar aplicativos de lojas conhecidas e sites conhecidos. Mas diferente de Sulamita, muita gente tem problemas ao comprar pela internet. E nos últimos meses, as reclamações aumentaram, conforme explica esta advogada. Nesse período atípico da economia, nós tivemos uma crescente no tocante às vendas online, onde surgiram mais conflitos e os consumidores também foram mais atrás dos seus direitos. E também tivemos demandas que não eram tão comuns no âmbito do direito do consumidor. Por conta do lockdown, do toque de recolher, os consumidores passaram a efetuar mais compras de forma online. Então, nesse tipo de compra, o consumidor deve ter muito cuidado e, antes de efetuar de fato a compra, ele deve se atentar à descrição do produto, verificar o prazo de entrega, se os valores cobrados ao final da compra condizem com a propaganda que aquela loja ou aquela empresa veicula. Então, o consumidor tem que ter essas atenções. Ela explica que, para esse tipo de compra, o consumidor tem um prazo de arrependimento, o que pode ajudar na hora de trocar o produto. Se o consumidor efetuar uma compra online, ele pode exercer o seu direito de arrependimento. O que é o direito de arrependimento? É um direito que o consumidor tem de 7 dias após efetuar a compra de cancelar esse serviço. Esse direito de arrependimento só é aplicado para as compras realizadas de forma online, justamente pelo fato do consumidor não ter o contato direto com a mercadoria. Então, o consumidor precisa, assim que receber a mercadoria, verificar se o produto atende às suas expectativas e, caso não os façam, procurar a loja para devolver, cancelar a compra ou transacionar de outra forma mais condizente com o que ele espera. Mas nem sempre é simples. E com tanta gente comprando online, as reclamações relacionadas ao setor também aumentaram. Em 2020, a Anatel recebeu 2,96 milhões de reclamações contra prestadoras. As reclamações sobre internet banda larga foram as que mais cresceram, com um aumento de cerca de 32% em relação a 2019. Os registros de reclamações podem ser feitos pelo aplicativo Anatel Consumidor ou pelo telefone 1331. Mas antes, é preciso um protocolo de atendimento junto à operadora. Para ajudar o cidadão a entender melhor os direitos relacionados à telefonia, a Anatel oferece cursos online. O Ministério da Justiça, através da Escola Nacional de Defesa do Consumidor, faz o mesmo. Durante todo o ano, cursos específicos são liberados para o cidadão. Entre eles, como detectar práticas abusivas, princípios básicos do direito do consumidor, educação financeira e muitos outros. A advogada pondera que em tempos tão diferentes, é preciso muita atenção antes de fechar um negócio, mesmo em situações delicadas, como a morte de alguém. Segundo ela, até as demandas relacionadas a serviços funerários aumentaram neste período. Nesse período da pandemia, em decorrência do número de mortes, foi verificado um grande aumento no relato de pessoas se queixando de preços abusivos perpetrados pelas funerárias, objetos contratuais não cumpridos. Então, o consumidor, nesse momento, infelizmente, quando for sepultar algum parente, algum ente querido, ele deve ter muita cautela. Isso porque, no momento do consumidor contratar o serviço funerário, ele deve ficar atento. O consumidor que tiver qualquer problema pode procurar o PROCON em seu estado ou até mesmo acionar a justiça. Mas, neste caso, é essencial que as provas tenham sido colhidas para o embate jurídico. E você vai ver ainda nesta edição.
O Brasil ficou no topo do ranking de uma pesquisa sobre solidão durante a pandemia, realizada em 28 países. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! A farmacêutica Moderna iniciou testes clínicos da vacina contra o coronavírus em crianças entre 6 meses e 12 anos de idade. A Moderna deu nome ao imunizante de mRNA 1273. Os testes vão ser realizados em crianças saudáveis nos Estados Unidos e no Canadá. As autoridades de saúde americanas afirmam que o número de crianças que se infectaram com a Covid-19 é menor do que o de adultos, mas elas podem se infectar e propagar o vírus. A maioria das crianças contaminadas apresenta sintomas leves ou nenhum sintoma. Autoridades de escolas de todos os Estados Unidos são pressionadas a reabrir completamente, mas dizem que precisam de jornadas mais curtas para cumprir com as normas de distanciamento social. A Moderna afirma que 17,8 milhões de adultos americanos já receberam o seu imunizante. As vacinas da Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson foram autorizadas para o uso emergencial. As 3 empresas estão dispostas a fornecer mais do que o suficiente para cobrir toda a população adulta dos Estados Unidos até meados do ano. Os brasileiros ficaram no topo do ranking de uma pesquisa sobre solidão durante a pandemia, realizada em 28 países. Os brasileiros são conhecidos como um povo caloroso, receptivo e alegre. Mas a pandemia trouxe uma companhia à rotina de muita gente: a solidão. Essa foi a conclusão de um levantamento divulgado agora, mas que foi realizado entre 23 de dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Segundo a pesquisa, os brasileiros são o povo que mais se sente solitário. 1.000 pessoas foram ouvidas no país e 50%, ou seja, metade, disse sentir solidão muitas vezes, frequentemente ou sempre. O percentual é o maior entre todas as populações ouvidas pela pesquisa, feita pelo Instituto Ipsos. O levantamento ouviu 23.000 pessoas de 28 países. E para analistas, esse sentimento tem relação com os índices de mortalidade e o contágio da doença. Tem uma série de coisas também que vão agravando, né, esse quadro, vamos dizer assim, porque a gente tem também muita desinformação, né? Tem informações muito contrárias o tempo inteiro, e aí todo mundo fica muito perdido, e aí fica um lugar muito sozinho, né? Fica um lugar de você não sabe em que grupo você pertence, que grupo você não pertence, e aonde está o certo ou o errado, então tem essa sensação mesmo de uma certa solidão. Em segundo lugar estão os turcos, com 46%, seguido pelos indianos, 43%, e pelos sauditas, também com 43%. Na outra ponta do ranking, os holandeses são o povo que, segundo a pesquisa, menos sofre de solidão, com 15%, seguidos pelos japoneses, 16%, e poloneses, 23%. No Japão, robôs têm feito sucesso durante a pandemia. Eles têm sido o alívio da solidão no momento em que, para muitos, o mundo normal ficou tão distante. Nami Hamaura diz que se sente menos sozinha ao trabalhar em casa na companhia de seu parceiro Charlie, que faz parte de uma nova geração de robôs fofos e inteligentes desenvolvidos no Japão. Ele está aqui como alguém para conversar, como um familiar, um amigo das redes sociais ou mesmo um chefe que eu tenho de entregar um relatório. Bom, como aqui no Brasil não temos esses recursos tecnológicos à disposição, essa psicóloga nos dá algumas dicas para não nos sentirmos tão sozinhos.
Inclusive, gente, escrever diário. É uma coisa antiga, né? Ninguém mais escreve com a mão, pode ser no computador também, mas é bom que escreva, né? O ato da escrita nos ajuda um tanto a organizar as nossas emoções. Outra coisa também que nos ajuda muito, olhar para fora da janela, eu falo que ver a vida passando mesmo, né? Mas poder ver a luz do sol, né? Poder estar em contato com a vida da natureza, com plantas, com passarinhos. A gente mora na cidade, mas tem um monte de passarinho que a gente não vê, tem formiguinha, tem vida. Né? Então, se a gente pode também olhar e falar, nossa, olha, existe vida, isso também nos tira um pouco, é aquela coisa, tira do nosso próprio umbigo. Né? Se a gente pode sair do nosso próprio umbigo, a gente se sente também um pouco menos sozinho. A gigante americana de tecnologia Uber anunciou uma mudança na relação com os 70 mil motoristas do aplicativo no Reino Unido. A Suprema Corte Britânica decidiu em 19 de fevereiro que os motoristas podem ser considerados trabalhadores e, portanto, receber os benefícios sociais correspondentes. Salário mínimo, férias remuneradas e plano de pensões com contribuição da empresa. Benefícios válidos a partir de quarta-feira. Trata-se de uma mudança profunda de postura da Uber, cujos condutores eram até então autônomos. O tribunal decidiu a favor de um grupo de cerca de 20 motoristas que reivindicaram essa condição pelo tempo que passam conectados ao aplicativo e pelo controle que a empresa exerce sobre eles. A lei britânica distingue trabalhadores que podem receber um salário mínimo e outros benefícios de funcionários que têm um contrato de trabalho adequado. A Uber não especificou o custo da implementação das medidas, mas os valores vão impactar as frágeis finanças da empresa, que ainda não é lucrativa e atravessa um mau momento devido às restrições impostas pela pandemia. E olha só, a Alemanha anunciou uma queda histórica nas emissões de gases de efeito estufa durante 2020, o que levou o país a cumprir os objetivos climáticos. O Ministério de Meio Ambiente da Alemanha informou que foram emitidas cerca de 739 milhões de toneladas de gases de efeito estufa, 70 milhões a menos que em 2019. Esta é a maior queda anual desde a reunificação alemã em 1990. E mais de um terço do resultado está vinculado às consequências da pandemia, principalmente no setor de transportes e energia. Durante a primavera no hemisfério norte, as restrições relacionadas com a crise sanitária prejudicaram parte da atividade industrial e desaceleraram viagens por ar ou terra. Por outro lado, também pela primeira vez, as fontes renováveis contribuíram em 2020 com metade da produção de eletricidade, contra 25% há uma década. Para 2038, o plano é abandonar o carvão, que atualmente constitui 25% da matriz energética. A Alemanha assumiu o compromisso de reduzir suas emissões de carbono em 40% em 2020 em relação a 1990 e em 55% para 2030. O Instagram apresentou uma tecnologia baseada em inteligência artificial com o objetivo de evitar que crianças criem contas na rede social. Desta forma, adultos desconhecidos não poderão entrar em contato. A inteligência artificial a favor das boas práticas na internet. Esta é a iniciativa mais recente para resolver o problema dos contatos inadequados entre adultos e crianças na plataforma. O Instagram estabelece 13 anos como idade mínima de acesso. Em nota, a rede social lembra que, embora muitas pessoas sejam honestas sobre a idade, é sempre comum os jovens mentirem sobre a data de nascimento. A ideia é usar uma nova tecnologia de inteligência artificial e de aprendizado automático para ajudar a manter os adolescentes mais seguros. Além disso, o Instagram disse que vai incluir uma nova função que impede adultos de enviarem mensagens para menores de 18 anos que não os sigam, e assim evitar contatos indesejados. A rede social também estuda formas de dificultar a interação dos adultos que mostrarem um comportamento potencialmente suspeito com adolescentes.
E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!